Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui com uma entrevista com o Renato Marques. O Renato Marques é um carioca, Rio de Janeiro, e que veio para Brasília, morar em Brasília, em razão de ter sido aprovado no concurso de analista legislativo da Câmara dos Deputados, realizado em 2012. Eu tive a oportunidade de conhecer o Renato quando ele chegou na Câmara e foi lotado nas comissões especiais. À época eu trabalhava ali nas comissões especiais, na assessoria do diretor, e vou fazer uma entrevista com o Renato para ele responder algumas perguntas que os alunos fizeram na minha página facebook.com/regimentos legislativos, e vocês teriam a oportunidade de conhecer um pouquinho como é que foi essa preparação do Renato, e ele vai responder essas perguntas que vocês mesmos formularam aí. Então, Renato, muito obrigado aí pela sua Obrigado, é um prazer ajudar o pessoal que está nessa batalha aí, tentando passar no concurso público. Já fui muito ajudado também, espero que eu consiga ajudar. Não, vai conseguir. Antes de eu entrar nas perguntas propriamente ditas, Renato, pode até ficar olhando para a câmera direto e responder para as pessoas. Falar um pouquinho como é que foi a sua preparação para concurso, a sua formação e como é que você vinha estudando para concurso até chegar à Câmara. Eu sou formado em Direito e assim que eu terminei a faculdade, eu comecei a estudar na Escola do Ministério Público, lá do Rio de Janeiro. E a meta era concurso para promotor de justiça. E nesse caminho do estudo jurídico, saiu o concurso para o Senado primeiro, no final de 2011, o edital. E lá no Rio não tem muito essa tradição de estudar para concurso legislativo. Então eu tive que procurar material por conta própria e decidi fazer esse concurso do Senado primeiramente, porque é um concurso muito bom e que resolve a vida com uma fase só, eu sempre disse isso. Legal. E acabei ficando um pouco excedente no Senado. Quando eu fui chamado no Senado eu já estava aqui na Câmara e optei por continuar aqui na Câmara. Então a gente já pode dar uma dica, nós que somos da Câmara, apaixonados pela Câmara, que a Câmara é um excelente local para se trabalhar. Vejo que o Renato teve a opção de escolher entre a Câmara e o Senado. Ele, na avaliação dele, ele preferiu a Câmara. No Senado era também para analista, Renato? Era para analista no Senado. Então, olha exatamente aí, o mesmo cargo. O Renato passou para analista tanto do Senado quanto da Câmara, avaliou as questões, ele já estava na Câmara e achou melhor permanecer na Câmara. A carreira do Senado também é uma carreira fantástica e às vezes por questões pessoais as pessoas fazem as suas escolhas. E essa foi a escolha do Renato, uma escolha muito feliz, não tem dúvida. Para a gente é um privilégio, uma honra ter uma pessoa com tamanha competência e uma pessoa com bastante simplicidade e que contribui muito com os trabalhos. Então, a primeira pergunta é: como elaborar uma boa prova discursiva? A prova discursiva ela demanda treinamento e você tem que compilar o maior número de informações importantes para responder determinada questão, sem perder a coesão e a coerência textual. Quando é uma prova discursiva com número de linhas mais abertos, como num concurso jurídico, o candidato tem mais flexibilidade para desenvolver cada tema bem desenvolvido. Mas numa prova, por exemplo, para o legislativo, o meu concurso, as questões tinham que ser respondidas com 30 linhas, você tem um espaço bem limitado e precisa compilar essas informações importantes num texto coeso e coerente e em poucas linhas, tem que ser bem objetivo. Muito bom. Eu tenho aqui uma resposta que foi nos passada por escrito pelo Alisson. O Alisson também é um analista aprovado em 2012. Ele já tinha uma experiência, ele era servidor do Banco Central, um servidor concursado. Ele fez também a preparação para o Senado, mas na época ele disse que não estudou como deveria e foi um desperdício de tempo. E aí veio o concurso para a Câmara, ele fez para a Câmara e foi aprovado. Hoje ele é analista legislativo da Câmara. E essa resposta ele foi bem sucinta, ele disse o seguinte: como elaborar uma boa prova discursiva? Para a prova discursiva, pensei e fiz a estruturação básica de parágrafos, usando linguagem simples e na ordem direta durante a construção, sujeito, verbo e predicado, e principalmente fazendo o encadeamento entre os parágrafos. Então você tem aí já duas respostas de como elaborar uma boa prova discursiva por pessoas que elaboraram de uma maneira simples, como o Renato falou, são só apenas 30 linhas, então você tem que conseguir ser sintético, né, sintetizar bem as informações que você vai colocar
e cuidando aí da coesão. Então, duas respostas aí para você pensar e ajudar na sua preparação. Renato, uma próxima pergunta é: como era o cronograma de estudos, carga horária, regimento, se conciliava os estudos com atividades de lazer, atividades físicas? Na época, sem edital, que o candidato está se preparando para um concurso ainda hipotético, apesar de terem algumas notícias que vão esquentando o concurso, digamos assim, que o concurso vai sair. Eu acredito que eu estudava em torno de umas 6 horas por dia, contando com aulas, e na época, e fim de semana conciliava com lazer, com atividade física normalmente. Mas na época do edital, depois que saiu o edital, eu focava bem mais. Acredito que passava de 10, 11 horas em média de estudo por dia e utilizava bastante os fins de semana para estudar. Dava uma abdicada aí do lazer até passar a prova. Quando passava a prova, eu voltava para o ritmo normal do estudo sem edital. Legal. Então, o Renato já pontuou bem essa questão. Há uma diferença entre você estudar no momento pré-edital, principalmente quando você estuda com muita antecedência, e este agora para o concurso da Câmara é uma ótima oportunidade, porque não há edital ainda, então você tem uma tranquilidade para começar uma boa preparação, e na época do edital a coisa tem que ser mais intensa, tem que ser mais profunda. O que o Alisson falou, e já a abordagem do Alisson aqui é quando ele estudou já com o edital publicado. De segunda a sexta-feira ele estudava pela manhã e à noite ele tirava para criar os mapas mentais e resolver questões de provas anteriores. No sábado ele revisava os pontos em que estava fraco pela manhã e à tarde ele resolvia exercícios. No domingo ele revisava os mapas mentais pela manhã e na parte da tarde ele ficava livre para a família. Então essa foi aí como o Alisson fez no período já do edital. Uma próxima pergunta é: como sintetizar os estudos diante de tantas disciplinas, Renato? O que eu fazia, até na época sem edital, às vezes sem nem saber qual concurso eu ia fazer ainda, era estudar as matérias básicas que caem em todos os concursos. Na época eu estudava para concurso jurídico, como eu já falei, então eu focava o estudo em constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal, basicamente essas 6 matérias que caem em praticamente todos os concursos da área jurídica. E conforme saía um concurso ou outro que eu escolhia fazer, adicionava as matérias que eram diferentes dessas 6 ao cronograma. Maravilha. E sim, tu quer que eu fale sobre planejamento, como que eu fazia? Isso, se puder falar, acho que... Sim, eu acho que o planejamento ele tem que ser simples para ele ser cumprido. Tem muita gente que faz planejamento muito complexo e gasta muito tempo planejando quando deveria estar estudando. E quanto mais complexo o planejamento, maior a possibilidade da pessoa não conseguir cumprir ele totalmente. E aí ela vai acabar se frustrando e se desmotivando. O meu planejamento era super simples, eu fazia uma tabela no Excel com uma matéria por dia. O meu tempo de estudo era variável, dependendo do dia. Então, não importa quanto tempo eu tivesse, naquele tempo eu ia estudar só aquela matéria, naquele dia. E eu fazia revisões de 24 horas, de 7 dias e de 30 dias. Essas revisões são fundamentais para o seu sucesso, porque trabalham a sua memória de médio e longo prazo. E aí, certamente, você não vai precisar voltar naquela matéria novamente. E o que eu sentia muito quando eu comecei a estudar para concurso é que eu estudava sem organização e tudo que eu estudava eu esquecia muito rápido e ficava meio perdido e pegava questões que eu olhava, achava que deveria saber responder aquilo, mas principalmente nas objetivas eu ficava em dúvida entre uma opção e outra bem parecida, que tinha algum detalhezinho que já tinha se perdido da minha memória. Legal. Revisão é uma dica aí preciosa que o Renato está passando. A maioria dos especialistas vão
sugerir que assim que você aprende uma matéria, você foi para uma aula, aprendeu uma matéria, que você revise esse conteúdo nas primeiras 24 horas. Este final de semana, estamos em abril de 2016, eu participei de um curso de técnicas de estudo em memorização e lá o especialista disse que recomendou que os alunos revisassem nas primeiras 48 horas. Mas vários outros especialistas pedem para você revisar nas primeiras 24 horas. O importante é que você revise o mais rápido possível, ou nesse intervalo de 24 ou no de 48. Uma semana depois você revisa novamente e depois você vai fazendo revisões mais espaçadas. Isso vai ajudar aí na sua preparação. Bem, eu não vou comentar todos os comentários aqui do Alisson, vamos para a próxima pergunta. Em média, de quanto tempo e quantas horas de estudos para se preparar? Já. Eu falei o meu caso, essa questão de médias, as pessoas se prendem muito nisso às vezes e a média é a sua média máxima que você vai conseguir fazer. Se você trabalha durante o dia, só tem a noite para estudar, você vai ter uma média menor, mas se você conseguir fazer um estudo bem eficiente, você vai conseguir ter os mesmos resultados de quem tem uma média maior de estudo. Então isso é muito pessoal, não se prendam nisso. Façam o seu melhor e não fica pensando muito em hora líquida de estudo, hora máxima. Eu devia fazer uma média de 6 horas por dia sem edital e com edital umas 10 horas. Já é um tempo bem grande. Legal. Às vezes os alunos se preocupam muito em quantas horas vão estudar. Aí tem gente falando assim, eu estudo 12 horas por dia, 13, 14, 15. Às vezes se enrola 12 horas por dia e não estuda. Exatamente, esse é o ponto. Então os alunos às vezes ficam na hora do relógio, eles, olha, 12 horas estudando, mas essas 12 horas fizeram diversas coisas, entre elas ficar uma boa parte do tempo desconcentrados. Então uma coisa que é muito eficiente é você estudar por blocos. Você separa, os especialistas já recomendam isso também, blocos. Vai variar as informações dos especialistas, mas em torno de 20 minutos ou 30 minutos, um bloco de estudo onde você está completamente focado, concentrado com a sua atenção ali no que você está fazendo. E aí você intercala isso com intervalos de 5 a 10 minutos, volta para um outro bloco, depois mais 5 a 10 minutos, e aí você pode estudar, por exemplo, uma disciplina por 2 horas fazendo isso. Meia hora de estudo, 10 de descanso, meia de estudo, 10 de descanso, e no final você pode terminar esse estudo fazendo mapas mentais ou exercício. É uma forma aí que pode ajudar bastante vocês. Exatamente. Uma coisa que eu esqueci de dizer são os exercícios. Os exercícios são fundamentais. Ainda ou faz todo dia ou tira um dia da semana para fazer exercício de diversas matérias ou ambos. Se tiver mais tempo é interessante fazer exercício todo dia e de repente uma vez na semana pega exercício de várias matérias como se fosse um simulado. Eu gostava de fazer isso também. Legal, então lembre sempre de exercitar. Alguns alunos optam, e algumas pessoas já bem preparadas, você pode estudar um bloco de matérias em 2 horas, nesse esquema de meia hora estudando, 10 de descanso. Os 3 primeiros blocos você estuda o conteúdo e pode usar o último bloco de 30 minutos para fazer questões sobre aquele assunto que você estudou. Tá aí uma dica preciosa. Como conciliar o estudo do regimento com a Constituição nos aspectos não atualizados no regimento interno? A dica que eu daria é seguir os conselhos de um professor ou adquirir um dos livros que vários especialistas em regimento já fizeram. É interessante para saber essas diferenças. Eu, como decidi estudar para os concursos tanto do Senado como da Câmara, já com o edital publicado e obviamente não tive muito tempo para estudar os regimentos, e lá no Rio também não tinha curso desses concursos do Legislativo, eu preferi estudar só a letra fia do regimento. Já tinha um bom conhecimento acumulado de direito constitucional, então eu consegui ir percebendo os pontos em que o regimento conflitava com a Constituição. Aí, então essa dica, se o Renato já tinha uma boa bagagem de direito constitucional, já vinha estudando para concursos aí na área jurídica, e ele conseguiu, como ele não teve acesso a materiais e professores, ele conseguiu, já com a bagagem que ele tinha, estudar o regimento ali na letra pura do regimento e fazer esses cruzamentos. Mas a dica que ele passou, a dica importante, você procurar um profissional renomado nessa área, ou livros especializados, para você já ter isso aí de mão beijada, preparada por um especialista. Exatamente.
Como foi o planejamento de estudo? Acho que você já falou isso. Qual material usou para regimento? Foi a letra, então, do regimento, o regimento puro? Praticamente só o regimento puro e exercícios de provas anteriores. Ok. Bem, o Alisson, ele disse em relação ao estudo dos regimentos, ele coloca que planejamento de estudos em geral, o estudo do regimento, ele coloca assim, reforcei bastante o português, e aí uma dica preciosa, no último concurso para técnico legislativo assistente administrativo, a prova de português valia 44,44% da prova objetiva. Então, português é uma das matérias que a Câmara valoriza muito nos seus concursos. O concurso de português que eu fiz, né, para a Câmara, foi a prova mais difícil de português que eu já fiz, sem dúvida. E tinha peso 2 nessa prova? Tinha peso 2. Foi muito difícil essa prova. E português é muito interessante. Ficar sempre estudando português, porque ele vai te ajudar nas discursivas também. E erro de português em prova discursiva perde ponto. Então, português está aí, é o carro-chefe para quem pensa numa carreira no Legislativo, mais especificamente na Câmara dos Deputados. Então, além de reforçar o português, ele estudava Direito Constitucional e o Regimento. Então, para regimento, ele usou o material gratuito disponível no site da Câmara, na Biblioteca Digital, o livro Curso de Regimento Interno, do qual eu sou um dos autores, e ele também deixa uma recomendação importante, que é uma dica que eu dou em se tratando de regimento, as bancas em geral vão explorar o conhecimento mais básico, sem explorar muito o que ocorre de fato no dia a dia da Câmara, ou seja, não vão explorar as famosas questões de ordem. Então você não precisa se preocupar ao estudar regimento para concurso com a prática legislativa em si. Então, pensar muito na literalidade do regimento. Agora, é claro, se você vê essa literalidade crua e simples, vai ser mais difícil de você assimilar. Então, para a maioria das pessoas, se você tem isso numa forma aí mais didática, um bom material, com uma explicação mais clara, exemplificações, vai te ajudar no seu aprendizado. Mas pense isso, esqueça a prática legislativa, esqueça as questões de ordem e foque aí no texto do regimento interno e esclarecimentos que ajudem você a compreender o texto do regimento da Câmara. Renato? Nesse ponto, eu queria fazer uma observação que fica mais interessante o material dos professores nesse ponto, que eles vão escolher exemplos práticos onde o regimento foi usado em sua literalidade. Porque se o candidato ficar assistindo TV Câmara, provavelmente ele vai se confundir mais do que realmente está estudando para o concurso, porque a prática regimental ela é um pouco diferente, engloba muitos acordos que mudam um pouco na praxe como as matérias são deliberadas e tudo. Então deixa para aprender o regimento na prática depois que tu passar no concurso, é a dica que eu dou. Olha, palavra aí de um especialista. Ele foi aprovado em 2012, estudou a letra do regimento e hoje ele é um assessor legislativo aí atuando no plenário da Câmara dos Deputados. Então ele sabe muito bem o que ele está dizendo para vocês. Então vamos aproveitar essas dicas. Se vocês quiserem materiais, entra na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, o livro Curso de Regimento Interno. Ele é disponível gratuitamente para todo mundo. E esse livro, a última edição dele foi em dezembro de 2014, mas há uma expectativa da nova edição sair ainda no primeiro semestre de 2016. Então essa é uma dica aí muito importante para você. Ofereço também para vocês o meu curso em vídeo, no ponto dos concursos, onde eu mapeio todas as questões de prova dos últimos concursos, e também o meu curso em PDF vai ajudar muito você na sua preparação. Eu quero agradecer ao Renato aí por toda essa gentileza, Renato. Suas dicas certamente foram preciosíssimas e obrigado pela participação. Obrigado, foi um prazer, espero que tenha ajudado. Gente, então vamos lá, vamos estudar com vontade, com convicção. 2016 já está bem avançado, 2017 está chegando e o concurso vai sair e você precisa estar preparado. Um grande abraço, sucesso a todos.